Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste episódio de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui em nosso estúdio o viçosense, morador pertinho da gente aqui de Silvestre, Cacau. Cacau vai contar um pouquinho da sua história no futebol aqui de Viçosa, vai falar algumas curiosidades aqui pra gente. Não é isso mesmo, Cacau? Sim, espero contribuir com alguns assuntos interessantes para o seu programa. E, vamos dizer, sou viçosense, morador em Silvestre, e já joguei em vários times aqui da região e da cidade. Ô, Cacau, só fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Dudu lá de Silvestre, ele virou e falou: rapaz, você não consegue tirar Cacau daqui da casa dele para vir fazer esse programa com ele não, hein? Eu tenho certeza disso, porque se não fosse esse aqui e a minha mulher, eu não saía não. Bom, pessoal, esse aqui que ele apontou aqui pro lado é o Iago, filho dele, que tá aqui assistindo, veio prestigiar a fala um pouquinho do pai. Me dá força também, né, que esse aí é o companheiro, amigo, foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. Você era criança atleticano? Não, cruzeirense. Não, cruzeirense. As primeiras camisas que ganhou, um amigo meu já levou o short e a camisa do Cruzeiro para ele. Tá certo. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa esse sininho que está aqui embaixo, ó. Compartilha esse podcast, faz tudo que vocês quiserem, passa para os amigos, passa para os inimigos. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Cacau, a nossa pergunta tradicional aqui, fala para o pessoal que está em casa, quem que é o Cacau? Olha, eu sou uma pessoa simples, sou viçosense, 3 irmãs, a Nice, Luciana e Zeni, sou casado com a Cristina e tenho um filho, Iago. Sou funcionário público municipal e sou essa pessoa aí, comum aí. Pessoa bem querida pelas pesquisas que eu fiz antes de te chamar aqui, tá? Eu fico satisfeito com isso, de saber que tem uma aprovação boa. Cacau, vamos lá então, Cacau. Como eu falei no início, você é morador de Silvestre. Sim. Com certeza, acho que o primeiro time que você deve ter jogado foi o time de Silvestre, estou certo ou não? Não, eu comecei no time lá do Santo Antônio do Salto, que é essa região lá de Lavras Novas. Era Aluminas, que chamava o time. Aluminas. Isso. Conta essa história pra gente, então. Lá é uma coisa interessante, porque é roça e a diversão nossa era o futebol. Aí nós fez um time tipo juvenil e o pessoal lá inscreveu nós num campeonato lá de Ouro Preto. Nós fomos jogar na Barra, a meninada nossa lá, e contra o time do Tabajaras. Tomamos de 15-0. 15-0. 15-0. Mas foi uma maior piada, porque nós não tínhamos uniforme, aí pegou o uniforme dos adultos lá. O short era aquele vestido sem elástico, se amarrava, quanto mais se apertava, ficava aquele papo parecendo uma saia. A gente tinha que vestir a camisa e pôr por dentro, ela aparecia lá no joelho, que trouxe todo desengonçado. E o time do Tabajaras, todo organizadinho, todo bonitinho, mas deram um chocolate. Depois o time foi acostumando, treinando, e aí nós fomos uma vez para uma final contra o Santa Rita de Ouro Preto, lá em Saramenha, no campo ali da Alcan. E o time de Santa Rita jogava por 2 resultados iguais, e nós tínhamos, acho que, empatado a primeira partida, e a segunda partida já estava quase terminando o jogo, acho que o juiz já estava até com o apito na boca para finalizar. O nosso centroavante foi dominar uma bola, ela escapou, ficou do lado dele, eu cheguei chutando ele com bola e tudo,
e a bola entrou lá no cantinho, passando por todo mundo. Nós fomos campeões lá dentro de Ouro Preto. Aí daí o time pegou, engrenou, jogava contra Lavras Novas, lá para aquela região. E depois nós fomos jogar, porque você era campeão de uma região, disputava com outra região. Aí o Casabranca, se eu não me engano, pro lado de Cachoeiro do Campo, ganhou da gente 2-1. E aí nós saímos fora da competição. Isso aí, vocês estavam com quantos anos? Acho que eu estava com 16 para 17. Tá. Para quem está em casa aqui, você comentou comigo em off, para quem está em casa aqui, por que que você foi jogar bola nessa região? Porque eu falei com você que você é morador de Silvestre. Não, o motivo é que meu pai trabalhava lá nas usinas hidrelétricas. E eu vinha para estudar aqui, né, porque lá não tinha o segundo grau. E as férias eu passava lá. Como eu cresci jogando bola com eles, aí eu comecei nesse time do Aluminos. E quando nós voltamos para cá, aí eu entrei nesse time aqui que chamava de Natal, que lá em Silvestre tinha tanto craque, que eles formaram 2 times. Esse aí era o cascudinho do Natal. Depois esse time... Era em Silvestre? Em Silvestre. Aí depois esse time aí acabou. Esse time acabou, o pessoal tudo foi pro time do Silvestre, onde que formou um timaço danado o time do Silvestre. Isso aí já era em que ano? Isso é difícil, né? Data, eu sou péssimo de data. Você tem noção de quanto tempo você jogou no Aluminas? Foi bastante tempo. Mas eu acho que deve ter sido uns 4, 5 anos, mas e tinha muito desse negócio de temporada, né? Enquanto eu estava aqui, eu estava jogando lá e sempre os torneios marcavam nas férias. Aí eu chegava lá para disputar para eles. Aí depois eu fui, quando, igual eu estou falando, eu vim para cá, aí eu joguei bom tempo no time de Silvestre, que tinha Preguinho, Pelezinho, o time era muito bom. Luizinho, Tunico no gol, time muito bom que teve lá no time Silvestre. Vamos deixar o Silvestre um pouquinho de lado. Lá no Aluminas, você ganhou quantos títulos lá? Lembra? O importante foi esse. Foi esse que você fez o gol, né? Esse aí foi chique demais, porque o jogo acabando e o pessoal de Santa Rita tirando sarro da torcida nossa lá, e o pessoal já estava indo embora com os foguetes, tudo na mão, e a gente igual eu fiz o gol, o juiz colocou a bola no meio de campo, terminou o jogo, e o pessoal enfumaçou que campo todo, de foguete, de gritar, gritava, chorava. Foi muito bacana isso aí. Foi o meu primeiro campeonato. Foi isso aí. Cacau, antes da gente ir para Silvestre, para o time de Silvestre, quem que era o Cacau dentro de campo? Como que era o estilo do Cacau dentro de campo? Eu sou assim, eu não gosto de jogo fácil. Eu gosto de jogo pegado, que é jogo disputado. O jogo fácil para mim não tem graça, não. Eu sou... até tem um rapaz lá, você deve conhecer, Ramon. Sim, centroavante? Centroavante, exatamente. Ramon falava que eu lá de fora, comportamento igual uma moça, muito educada e tudo, dentro de campo parecia um leão, ficava irreconhecível. Eu adoro ganhar, eu sou muito de vitória. Sair derrotado, aquilo ali para mim acaba com o meu dia, acaba com a minha noite. Então dentro de campo eu faço o máximo. E o Cacau jogava em que posição? Eu, tirando de goleiro e centroavante, eu acho que eu já corri em todas. Centroavante não dá para mim, que ficar de costa para zagueiro não gosto. E goleiro. Agora o resto, eu acho que foi todas as posições eu já corri. E qual que você destacou mesmo? Hoje eu não sei se antigamente falava volante. Cabeça hoje de cabeça de área, área, né? volante. Ali que eu mais me destaquei. Tá. Silvestre agora. Quando que foi? Você começou a jogar em Silvestre? Acho que deve ter sido mais ou menos na década assim, de 80. Década de 80. Né? Seria mais ou menos isso. Eu sou muito ruim de data. E quando você veio para o Silvestre, você já estava com que idade, mais ou menos?
Acho que ali o Silvestre eu já devia estar com 18. 18, então você pegou o Júnior de Silvestre, Não, não. Já era o time principal do o time Silvestre. principal. É, o time principal do Silvestre. Era um time muito bom também. Tá, espera um pouquinho, eu vou te perguntar qual time que era. Como que foi essa entrada sua no time de Silvestre? É porque lá nós chegamos também a ter o Silvestre tinha um negócio assim, lá tinha a rua de cima e a rua de baixo. Sim. Aí tinha uma disputa que era uma coisa acirrada mesmo. E ali, quando saía fora dessa disputa de rua de baixo contra a rua de cima, todo mundo unia em prol desse time. Aí os que destacavam mais ganhavam titularidade no time do Silvestre. E o time de Silvestre que você tá falando é esse aqui não, né? Não, Não, esse aqui é do é Atlético. do Atlético. Ô, pessoal, só um minutinho, Cacau. Ô, pessoal, ele trouxe umas fotos aqui, mas quando a gente referir algumas fotos para esses times que estão aqui, nós vamos mostrar a foto para vocês, ela vai estar aparecendo na TV. Se a gente levantar e mostrar para vocês aqui, vocês não vão conseguir ver direito, não. Esse aqui é do Atlético, né? É o Atlético É o Visual. do Atlético, tá. Mas então me fala um negócio, quem que era o time do Silvestre quando você chegou, então? Olha, o time tinha acho que era Tunico, você está falando em escalar, né? Pode ser, pode ser. Lá teve uma coisa interessante o time de Silvestre, porque o campo era de terra. Eu acho que O campo já era aqui embaixo, onde que é hoje? ali naquele anti- lugar. Antigamente o campo era mais lá em cima, não era? Não, aqui no mesmo lugar. Lá no alto, não Isso. teve um campo lá no alto? Não, é naquele lugar mesmo. E lá ele era todo de terra. Então, eu acho que por a turma acostumar a jogar, chovia, formava aqueles buracos no meio de campo, e uma dificuldade para você dominar, correr com a bola, tinha uns buracos do lado de baixo. Então, parece que o pessoal do time acostumou a jogar na dificuldade quando pegava um gramado, nossa, o pessoal tocava, corria, era uma resistência fora do normal. E era difícil para ser batido, viu? O time do Silvestre. Fala pelo menos alguns jogadores dessa época. Olha, tinha o Ney Caetano, Aí Gaetano, sim. Preguinho, Tunico no gol, Luizinho, que ele trabalha no posto, cabeceava muito bem. Rogério, um estudante da universidade, era o nosso centroavante. Dudu também já estava nessa Não, época, né? não estava não, Dudu não. Dudu, eu joguei com Dudu num veterano de 40, que a gente tinha dia de sábado. Tem ainda, eu que não tô jogando com eles. Eu lembro que tinha um cara que destacava, porque eu achava ele bom de bola, Neir, A Neia é volante. Esse aí já é uma outra geração. outra geração. Eu lá em Silvestre, eu fui jogador e fui técnico desses meninos. Do Neir, do Dudu. Sim. Eles treinavam comigo. E você se recorda qual que foi o primeiro campeonato que você jogou aqui em Viçosa? Aqui em Viçosa, eu acho que foi pelo Silvestre e nós, se eu não me engano, nós somos vice-campeões com... Acho que um time que existia aqui, acho que é VTC, se eu não me engano. VTC? Não era a Viçosa Clube, não? Não, era um outro time, parece que Pi que era o técnico deles. Eles tinham uma camisa verde, se eu não me engano. Acho que era Nós somos vice-campeões com ele. Foi o primeiro campeonato. Se não for o time do Viçosa Clube, eu não me recordo desse time. Não, era um time diferente, não era o Viçosa Clube, não. Isso na década de 80, né? É isso. Aí depois nós chegamos a fazer final contra o Atlético. Aí o jogo foi adiado, que tinha dado um chuvão danado. Tudo você jogando pro Silvestre. Pro Silvestre. Aí depois que a equipe fez uma chamada lá, me convidou para ir pro Campestre, eu fui para lá. No Silvestre, você chegou a jogar algum campeonato Teixeiras, Coimbra ou não? Não, nós fazíamos muito amistoso. Amistoso, né? A gente jogava jogamos em
São Geraldo, Teixeiras. Já fomos jogar na Cachaça lá em Guaraciaba. Não era estrada asfaltada, o ônibus garrou, nós tivemos que vir a pé da distância, que a gente estava até no asfalto. Um campo grande aquele campo, né? Nossa, mas o campo é um espetáculo. Bacio demais, né? Nossa, é bom demais o campo. Então, você saiu do Silvestre e foi pro Campestre a convite do Pi. Isso. Lembra a data ou não? Olha, acho que foi 84. 84. Acho que foi 84. Não sei. E como que foi essa passagem sua no Campestre? O Campestre foi uma coisa interessante, pois a gente tinha uma pelada ali naquela pista lá da universidade, tinha aquela quadra de futsal. Aí eu tava jogando lá futsal com o pessoal. Eu não sou bom de futsal, não. Aí tava lá, tava Ponês, Pi. Aí eles me chamaram lá e falou assim, você não quer ir jogar com a gente lá no Campestre? Aí eu peguei, tinha passado uns acontecimentos lá, me deixou meio insatisfeito com o Silvestre. Não com o time. Algumas pessoas fizeram uns negócios lá que eu não gostei. Aí eu aceitei e fui pra lá, pro Campestre. E vou te contar, hein? Adorei. Poxa, nessa época aí você pegou Ponês, Pimentinha, Paulo Piau, eu cheguei a jogar com o Julião, Joenes, Haroldo na zaga. Essa zaga aí era Juarez Donzelli e aquele Weber, acho que é Weber mesmo. Esse aqui do Campestre, né? Isso. Tinha o Carlinhos aí, estudante. É um time jogava por música. Léo no gol, Léo novinho aqui. Ixi, gostava demais. Quem que é esse aqui que tá do lado do Haroldo, você recorda? É o professor Juarez Donzelli, professor da universidade. Ah, sim. Ele morava perto da casa do Joenes, ali na Padre Anchieta. Pi também novinho aqui, cara. É muito gostoso de ver umas aulas assim, né? E esse carro do Atlético era muito gostoso de jogar lá, viu? Já nós vamos tocar um pouquinho no assunto do campo do Atlético. Muito bom para jogar. E quanto tempo você ficou no Campestre? Bom, acho que eu devo ter ficado lá mais ou menos uns 4, 5 anos também, lá no Campestre. Com esse time aí, alguma coisa você ganhou aqui em Viçosa, né? Foi. Teve uma época que nós estávamos invictos, ninguém ganhava da gente, aí o pessoal da Montanhesa estava dando um troféu para quem conseguisse ganhar do time do Campestre. E se eu não estou enganado, foi o time de Cajuri. E digo que nós fomos jogar contra o Independente, ganhou da gente lá. Aí quebrou a nossa invencibilidade e eles ganharam o troféu. E tudo isso na década de 80. Na década de 80, exatamente. Esse time, ele ganhou algum intermunicipal aqui em Viçosa? Ganhou, nós ganhamos. Você lembra qual que foi? Não, a data não lembro não, né? Não, mas era interessante, o entrosamento era tão bacana e assim a amizade que criou nesse grupo aí, que assim, igual Pimentinha, eu acho que é o jogador que eu mais gostei de jogar do lado. Porque Pimentinha era o seguinte, ele contava a prosa para você, assim, já saía rindo assim, no mesmo tempo. Então era um cara que fazia o jogo ficar divertido. Tocava a bola, já aparecia logo em seguida na frente para receber. Tinha um fôlego. Outro pequenininho, mas jogava igual gente grande, né? Eu assim, respeitando as proporções, seria o Modric, né? Sim, com certeza. Isso, que é pequenininho, que aparece em todos os espaços do campo. Deixa eu voltar um pouquinho no Silvestre. No Silvestre, quando você jogou, quem que eram os jogadores que destacavam na época? Olha, o Preguinho, você deve conhecer, né? Preguinho, professor de karatê. Isso, de karatê. O Preguinho, ele tinha vindo de uns testes, acho que lá no América. Tava jogando demais. O Ney tinha um domínio de bola no peito que ele mandava a gente chutar. E também dá pancada mesmo. Ele colava a bola no peito assim de um jeito que eu ficava impressionado. O Rogério, o estudante, que era o nosso centroavante, nossa,
aquele rompedor mesmo, cara fora de série. Luizinho para cabecear, era outro também que uma facilidade para cabecear. Então eu acho que o destaque maior ali na época, eu acho que era Preguinho. Era preguinho, né? Tinha o Coringa também, mas eu acho que era o Preguinho. Daniel, o Preguinho eu acho que era o destaque. E essa época sua do campestre? Quem que você destaca nesse time aí? Rapaz, nesse time do Campestre aí, eu Todo mundo. eu acho que assim, respeitando os outros, eu acho que Pimentinha era o líder. Ele tinha uma liderança dentro de campo que era fora de série. Mas assim, você apontar um aí para sobressair sobre os outros, Difícil, é né? difícil. Difícil. Estou vendo aqui, procurando, mas não é dessa época, não é. Não sei. Eduardinho? Não, o Não, Eduardinho. Eduardinho foi depois. Eduardinho, eu joguei uma temporada com ele, mas foi no Atlético. No É. Campestre eu não joguei com ele lá, não. Nessa época aqui, Eduardinho estava no Atlético. Aí tem depois desse time aí, eu acho que nesse aí o Paulo Piau não está. Depois surgiu o Paulo Piau, surgiu Julião, que ele não estava aí, Baixinho. Foram incorporando, e cada vez que aparecia novos jogadores, só acrescentava. O time só ia melhorando. Pelo que eu tô vendo pela essa foto, isso aqui tudo, foi o quê? 90, 91 ou não? Não, essa aí eu acho que ela foi em 86, se eu não estou 86? enganado. Se eu não estou enganado, 86. Que foi essa forma. Vou te perguntar mais uma data aqui. Eu gosto de perguntar data, mas se você virar para mim e começar a perguntar alguma coisa para mim de falar de data, eu não vou saber nenhuma, tá? Só para ver se você lembra. Você lembra qual que foi o último ano que você jogou no Campestre? Não lembro. Lembra não, né? Eu sei que quando eu saí do Campestre, eu fui pro Camilinho. Pro Camilinho. Isso aí, eu fui jogar lá com Juninho. Nossa, é outro lugar também que o pai de Julinho, nossa, é um cara que eu tenho uma saudade dele, o Mingote, dedo muito favor, tanto para ele, do falecido, mas a Marieta, as coisas dele, o Jimi. Quando eu gravei com o Juninho, eu falei, seu Juninho, dá o nome de alguém de Silvestre. Na hora, Cacau, não tem outro. Falou com essas palavras, Cacau, não tem outro. Juninho, não sei se eu vou atropelar, ele, no nosso time, a gente procurava até cavar falta, para ele bater falta. Chutava fácil. Você tá louco? Ele fazia bola, fazia curva para tudo enquanto é lado. Era dois aqui em Viçosa, era daqui de Viçosa, o Juninho e o Isidoro. Esses dois tinham lógica. Isidoro, mas voltando aqui no time do Atlético, Eduardinho, bola de falta de perto, pelo amor de Deus, ele colocava a bola na gaveta, batia muito bem. Ramon lá de Silvestre, bater falta, batia muito bem também. O Juninho fazia curva de tudo em quanto é jeito, a bola fazia curva. Aqui Viçosa, assim, no geral, é porque tem é difícil de explicar, mas parece que tem uma politicagem, porque se não existisse, aqui dava para formar times aqui. Não, isso com certeza. Com certeza. Eu comentei, se eu não me engano, foi com o Juninho e Cláudio Benício, que ele era treinador de goleiro da última seleção de Viçosa. Sim. A última seleção de Viçosa jogou a Estrada Real, 2 anos consecutivos, foi campeão, os 2 anos consecutivos, e o mando de campo era em Cajuri. Que é um campo também muito arrumado. Campo bom. Viçosa é política. Atrapalha demais. O que atrapalhou muito, que nós vamos chegar na frente também, é o campo do Atlético acabar e não construir um outro estádio. Exatamente. Isso aí. O campo do Atlético foi o pontapé para o futebol de Viçosa cair. Eu não sei qual a ideia desse pessoal ter feito aqui, eu não entendi até hoje isso. Né? Agora, voltando na tecla de jogadores, aqui mesmo, esse pedaço aqui do Vale do Sol, aqui tinha o pessoal do Boutique, não sei se você lembra. Neném. Você jogava bola. Boutique, o tio, Neném, o mais novo. Nossa,
O Dudu Bala, Dudu Bala, Carlos Alexandre, que Ah, é Carlos- jamais da sua época. Carlos Alexandre, quando eu fiz que eu fiz o teste no Cruzeiro, né? Quando eu tive lá, o Carlos Alexandre tinha acabado de sair de lá, o Carlos Alexandre. Aí o pessoal ainda ficava perguntando sobre ele, e eu não tinha, na época, eu não tinha muito contato. E quando eu vim para cá, aí que eu passei a ter contato com o Carlos Alexandre, ele estava na zaga do Atlético Visual. Cacau, só um minutinho. Pedir para vocês que estão acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o seu like, dá essa força pra gente, vai lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, segue a gente lá também. Cacau, fala um pouquinho então, Cacau, dessa Passagem sua lá do Cabelinho com Juninho e companhia. Nós fomos para lá, tipo o Staros Constantino, e eu acho que o Cameli tinha subido tinha aquela a competição que Viçosa era a primeira e segunda divisão. E o Cameli tinha subido aquele ano. Aí eles chamaram a gente para ir para lá, para reforçar. E por incrível que pareça, o time estava bom e nós fomos rebaixados. Lá no campeonato. teve o acesso no ano, Isso. já foi o decesso no outro. Isso, e com essas peças que foram para lá, que era para ser o reforço, não sei se chegamos lá de salto alto, o time desceu. Aí muita gente abandonou o barco no ano seguinte. Eu falei, não, eu vou continuar aqui com vocês. Aí nós subimos. Subimos assim, com mérito, e depois na primeira divisão, passamos massacrando tudo que veio em nossa direção. Fez um timaço, tinha um Wilson lá de ponta direita, não, o Wilson jogava ponta esquerda, Zé Antônio que era o ponta direita, Eduardinho lá de Cajuri, atacante, os dois irmãos, Renato e Beto, Renato e Serginho. Beto na zaga, eu estava de volante, Juninho, Branco, era um timaço que ele chegou a fazer lá, viu? E o engraçado é que o pessoal que jogou no Cabelinho, todos eles falam que a receptividade, o pessoal ali é fantástico. Todo mundo fala isso. Não tem explicação. Assim, Mingote, ele deixava aquilo ali como se fosse a casa nossa. Era muito agradável. Assim, não tem explicação. Não tem explicação mesmo. O Renato contou aqui no podcast que ele tinha um quarto lá, ó. Ah, Renato tinha as mordomias dele, mas era muito bom. Acho que ninguém poderia reclamar, não. Muito bom de jogar. Então você ganhou um intermunicipal lá. Nós ganhamos. Foi mais de um. Mas não tem tanto campeonato que eu já nem sabia o que a gente estava disputando. Ganhava Com o Cabelinho. com o Camili. Então, antes de ir pro time de fora que você jogou aqui, fora de Viçosa, você tem noção de quantos títulos você ganhou? Eu gosto de fazer essa pergunta pro pessoal que passa por aqui. Não tem noção. Eu ganhei Ruralzão, ganhei Intermunicipal, e ganhei o acesso, mas não tem noção, não. Tem não, né? Não. Depois do Camilinho, você continuou aqui, time em Viçosa mesmo, ou você já... Não, aí eu fui disputar o Ruralzão, pro time da Estira. E outro lugar também que fiz amizade lá demais com o pessoal lá, o Fernando, lá dono do time, Fernando Vieira. O campo Estiva. do Estiva. É isso. Era aquele lá embaixo. Exatamente. Lá embaixo do barranco. Eles acabaram com o campo. Acabou, hoje não existe mais não, mas aquele campo ali e o campo do Arruda era dois campos bons de jogar, né, cara? Não poderia ter acabado. Nós fizemos uma final, essa final contra o Camilena no campo do Arruda, rapaz, foi demais. O time da Estiva foi para a final contra o time do Camilim. E durante o jogo, acho que nós tivemos 2 ou 3 expulsões. Aí eu falei com o Zeinho, que estava jogando junto comigo lá, falei assim, Zeinho, nós temos que fechar a casinha aqui, porque o time do Camilim é muito forte, nós não podemos atacar mais não. É fechar e apostar nos pênaltis. Aí, bola chegava, a gente rebatia para tudo quanto é lado,
e o jogo terminou empatado, nós fomos para os pênaltis. E eu detesto bater pênalti. Odeio. Eu gosto de falta, negócio, pênalti não é comigo, não. Aí um bate, acerta, outro bate, acerta, um bate, erra, e já vai. E nosso time só, acho que era 8 jogadores só. O último pênalti, decisivo, sobrou para mim. E quanto um time que gosto demais do Camillim, mas jogando para um time também que criei amizade e gosto demais do pessoal lá. Aí eu fiquei assim, se eu errar, vai ficar como se eu defendi o time que eu jogava. Se eu acertar, eu vou queimar meu filme com o pessoal do Camillim. Aí eu peguei a bola, fui colocar lá na marca do pênalti e assim, conversando sozinho, tô assim, poxa, eu não sei bater pênalti e ainda numa situação dessa, para mim decidir. Aí eu escutei uma voz assim, dá uma pancada no meio do gol. Eu olhei para cima, era o juiz, estava do meu lado e virou para mim dar uma pancada no meio do gol. Aí eu peguei, afastei, falei assim, vou fazer isso. Deu uma pancada, o goleiro deles pulou num canto, até um estudante de Juiz de Fora. Aí o pessoal, se falar que não sabe bater pênalti, bate um pênalti desse jeito? Eu falei, o erro que se tornou um acerto. Aí nós somos campeões. Pelo que você já falou aqui, campeão em Ouro Preto, campeão aqui, vice-campeão para o Silvestre em Viçosa. Infelizmente, para o Silvestre, na época que eu joguei, eu não ganhei nenhum título. Campeão no Campestre, campeão no Atlético, campeão no Camillim, campeão no Rural para Estiva. Foram bastante. E depois, assim, teve mais algum time em Viçosa que você jogou? Não. Não, né? Não. Aí eu tinha um negócio, eu jogava muito, assim, e gostava de chegar em casa, que eu acabei de ser criado pelo meu avô. E gostava de ver meu avô falando assim, você não jogou muito bem hoje não, porque ele ficava escutando o rádio e tudo, e ele nunca chegava assim, doido comigo jogando bola, mas sempre falava o contrário, assim, para negócio. Aí eu ficava satisfeito dele estar satisfeito de eu estar jogando, mas assim, sempre puxando para trás. Seu time não jogou bem, não. Aí eu falava, mas nós ganhamos o jogo, né? Mas vocês não jogaram bem, não. E a minha mãe? A minha mãe era torcedora fanática de um campo, jogando. E assim, quando perdi minha mãe, perdi meu avô, eu fiquei meio desinteressado com futebol. Mas isso marca mesmo. Aí foi ficando meio sem graça. Muitas dessas pessoas aí foram embora, outros infelizmente faleceram, então eu fiquei meio desgostoso com o futebol. Aí depois que eu acho que parei lá com o pessoal do titular do Camillim, aí nós formamos o veterano lá do Camillim. O veterano, tá? É isso. Mas vamos voltar um pouquinho. Time que você jogou fora de Viçosa. Que aqui tem uma foto que é o time lá de Teixeiras, né? Teixeiras eu joguei no Vila Nova, eu acho que Vila Nova, se eu não me engano, nós ganhamos acho que 2 campeonatos lá dentro de Teixeiras. O Belvedere, que acho que depois se tornou Real, Guarani lá de Ouro Preto, Independente Cajuri, e uma passagem rápida no Montanhês de Ervalha, bem rápida mesmo. Essa passagem sua no Guarani, como é que foi? Foi o Ney, trabalhava na universidade lá de Ouro Preto, e ele tinha muito contato com o pessoal do Guarani. Aí ele chamou eu e o Preguinho para ir jogar com ele lá no Guarani. Aí nós fomos para disputar o campeonato. Acho que eu joguei 2 partidas só. Joguei uma contra o Marianense e a outra lá no Nacional de Itabirito. E esse daqui é o Belvedere, que você falou, ou é o Vila Nova? Não, esse é o Vila Nova. A foto do Belvedere, ela está no celular, e num outro celular lá. E o Lucinho, quando ele teve aqui, ele falou que vocês foram campeão junto lá em Teixeiras. Foi pelo Belvedere. Foi pelo Belvedere. Eu acho que o Lucinho foi o artilheiro e nosso time foi invicto
invicto mesmo, assim, nem empate. Nós ganhamos todas as partidas. Não chegou nem a empatar. E a sua passagem no Montanhês de Ervalha, como que foi? Lá o Montanhês foi o seguinte, o Elias, a extinta Telemig, ele que tinha chamado a gente para disputar lá. E o convite dele foi o seguinte, se passasse de etapa, a gente ia jogar só aquela primeira etapa, porque depois eles iam trazer jogadores de fora. Que você já viu, né? Aqui é campeonato de Ubá, né? Sim. Até ex-profissionais, até profissional. Aí nós jogamos, mas nós não passamos, não, da primeira etapa. A gente foi desclassificado. Mas tinha formado um time legal também lá. A Montanhês, desde que eu entendo por gente, ele nunca teve um... E é outro campo espetacular, viu? também, tá? Outro campo fora de série. Voltou agora, eles estavam meio que parados, né? Voltaram agora no Regional de Ubá, perdeu agora a semifinal pro Industrial De Ubá? de Ubá, agora. Ó, rapaz, quando eu disputei, o Industrial era um time bem limitado. Ele era até na não. saída para rodeio. Industrial já teve umas fases ali que, Ele pô, estava bem negócio, porque na época quem era forte lá em Ubá era o Bandeirante e o Aimorés. sim, mas o Industrial já teve suas fasezinhas boas ali também, tá? Não, mas porque eu tô falando assim, na época que nós disputamos, ele não estava bem, não. Porque o campo muito bom, a localização boa. Pra você ter ideia, sabe quem que era o centroavante que veio jogar pro time do Montanhês? Edu, que foi centroavante do Cruzeiro. Esse Iago, 2023, 2024. Iago assim, tinha falado isso pra mim, rapaz. Eu até achei estranho. Era ele que tava vindo jogar pro Que isso? Montanhês. Era. Que isso? Tava enchendo o campo lá, tá? Tava enchendo o campo lá, esses jogos. Esse campeonato de Ubá, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Olha, no episódio com o Magela, ele colocou de uma certa forma que eu achei até interessante da forma que ele colocou, que eu perguntei para ele, eu virei para ele e falei assim, ô Magela, Iubá é indiscutível o melhor campeonato que nós temos aqui da região. Disparado. Aí ele virou e falou, Rodrigo, mas a gente tem que pensar de duas formas. Depois que ele falou isso, e eu concordo plenamente com ele. O campeonato de Ubá em si, ele não pode ser considerado um campeonato amador. Tem muita gente de fora, muito profissional jogadora, não pode ser considerado. Igual ele virou e falou, Um campeonato mais profissional na nossa região aqui, o de Ubá é melhor. Mas ele virou e falou, para um campeonato amador, ele disse que o de Ponte Nova é melhor. Porque o Ponte Nova já não tem essa quantidade de estrelas igual de... Eu sou obrigado a concordar com ele. Eu nunca tinha pensado por esse lado. O de Ponte Nova não tem isso mesmo, não. É um ou outro que vem, mas igual o de Ubá, o de Ubá ele já teve, igual ele citou um exemplo, que ele já chegou a jogar o time de Tocantins, o Itararé, trouxe o time inteiro no Rio de Janeiro, no campeonato, tava na primeira divisão do time O carioca. Itararé, quem jogava lá direto, eu acho que era Cicinho mesmo, lá do... Cicinho, lateral direito. Não, Cici, lá de Cajuri. Cici? É ele que eu acho que jogava direto lá no Itararé. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que o Vasco também jogava muito lá, tá? Mas também era outro, viu? Mas Vasco jogava bola fácil. Jogava fácil e Vasco... ele tá me devendo uma visita aqui, tá? Vasco jogava muito fácil mesmo, viu? Hoje só quer saber de praia, mora no Guarapari, tá morando em Guarapari? E só vem aqui de vez em quando agora. Que isso? Agora a tendência dele é só bronzear, é só ficar bronzeado. É porque, se eu não me engano, ele veio de Santos pra cá, não é? Olha, eu não vou... Eu até assim, tenho medo de falar como que é a história dele direito, porque eu já vi algumas versões e ele já me falou mais ou menos. Eu não quero nem soltar o spoiler aqui não, porque a história dele é muito bacana. A história dele é bem bacana e eu não tenho certeza direito como que é a história dele. Certinho. E por isso que eu tô doido querendo que ele dá um pulinho aqui. Mas então tá. Guarani, Montanhês, o Belvedere, Vila Nova, Independente Cajuri. Independente Cajuri.
Lá no Independente de Justiça, eu não sei se eu cheguei a te perguntar, você chegou a ganhar alguma coisa lá? Não, nós estávamos para ir para a final e nós fizemos um jogo contra a Luve, lá no campo do Independente. Ah, eu acho que foi até uma certa falha minha nesse lance. Bateu um escanteio e o Ney Franco, ele deu um salto e eu não antecipei a jogada, ele cabeceou e fez o gol da vitória e desclassificou nós. Eu acho que eu poderia ter antecipado essa negócio. Eu esperei, o Ney deu um voo na bola, que foi um gol impressionante de cabeça. Ah, então o time da Lufa nessa época tinha o Ney, tinha o Alexandre Nossa, Grazelli de centroavante, né? o time deles era muito bom, muito bom. Eles faziam time ali, tinha um preparo físico, eles tinham tudo Tinha também. tudo. Tem tudo, né? É, Na verdade, essa tem tudo, né? assim, eu acho até um pecado não ter mais aquela Luve aí disputando pelo menos regional aí. Os campeonatos da Açúcar, Nossa, tudo, né? ali tem tudo para fazer grandes times. Verdade, verdade. Eu tive um jogador deles lá, depois acho que ele jogou no São José, que eu acho que foi o jogador mais difícil que eu tive para marcar. Rony. Não sei se você chegou a ouvir falar. Rony, não. Ele era estudante, o cara. Ser um cara daquele, eu acho que ele não foi profissional, eu acho que ele não queria. O cara tinha porte físico, muito craque, uma velocidade. Acho que foi o cara mais difícil que eu já tive para marcar. Você achava que estava do lado dele, quando assustava, ele já estava lá do outro lado do campo. E a bola para ele parece que só jogava para ele. Muito bom. Cacau, e essa passagem para fazer um teste no Cruzeiro? Conta essa história pra gente. Essa passagem ela começou com um preguinho, né? Ele ali a antiga Inumel, onde hoje é a Univiçosa, ali era o Felício Brandt, que era presidente do Cruzeiro, ele era dono ali daquela fábrica de melaço. Aí o preguinho pegou e falou assim comigo: Cacau, eu vou te levar lá para, acho que é Fausto, que era o gerente lá da Indumel, para te dar uma carta de apresentação. Aí você vai se apresentar lá para Felício Brandi, lá em BH. Acho que eu estava com 16 anos, se não me engano. Aí o Fausto arrumou essa carta de apresentação. Eu saí e fui para BH. E eu achava que Belo Horizonte era um pouquinho maior do que Viçosa. Rapaz, na hora que eu desci naquela rodoviária, que eu vi aquele monstro de lugar, aí eu fiquei assim, caramba, como que eu vou achar agora a indústria mineira de moagem lá em Contagem? Aí cheguei perto de um guarda e Você foi sozinho? sozinho. Caraca. Sozinho. Infelizmente, meu pai não quis dar apoio na época. Minha mãe é que fez de tudo para mim ir para lá. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. O Iago, ele tá aqui. Ô, Iago, quantos anos você tem? 15 anos. Você deixaria o Iago ir sozinho pra Belo Horizonte hoje? De jeito nenhum. De jeito maneira. Nossa. Acho que foi uma loucura que... E outra coisa, acho que eu não tinha identidade, não tinha nada. E fui parar lá, na indústria mineira lá de moagem. E tem um fato que o policial que me indicou o ponto de ônibus falou a numeração do ônibus que ia passar e quando entrasse nesse ônibus falasse para o motorista onde me deixar. Aí entrei, mostrei para o motorista, Praça Arthur Haas, lá dentro de Contagem. E, rapaz, o ônibus está andando ali naquela Avenida Amazonas e eu tô assim, esse motorista deve estar voltando para Ouro Preto, não é possível. Anda e não chega. Aí eu ia lá falando assim, motorista, não chegou não? Calma aí, na hora que chegar eu vou te falar. Aí a terceira vez ele falou assim comigo, rapaz, você fica quieto no seu canto, você já está me perturbando. E eu já estava no estado de nervo, parece que achando que eu estava saindo fora da cidade. Aí quando chegou na praça, ele me mostrou a indústria mineira, farinha de trigo que mexia lá na época. Aí eu fui até o escritório. Cheguei lá, a secretária pediu para me aguardar, comunicou para o seu Felício Brandi, que eu estava lá esperando. Aí
quando me autorizou a entrar, tinha essa porta com a mola Coimbra, e eu não conhecia aquele sistema, né? Aí eu entrei com a mochila do lado assim, empurrei a porta. Na hora que eu fui para apertar a mão dele, a porta voltou com tudo, rapaz. Eu joguei a mochila no chão, corri para segurar a porta para não bater. Ela dá aquela brecada e fecha devagarzinho. Mas o Felício Brandi dava cada gargalhada que ele não conseguia conversar comigo. E ali parece que criou um clima assim de amizade instantânea. Aí ele contou o caso, o Cruzeiro tinha jogado contra o Fluminense e Joãozinho tinha feito um golaço lá de sair de drano, quase o time no Fluminense. Aí nós ficamos contando o caso do jogo. Então, aí perguntou se eu conhecia Belo Horizonte, falei que não conhecia nada. Ele ligou para a portaria se tinha algum carro para descer, para me deixar lá no alojamento. O alojamento era na Avenida Amazonas, ali perto da Praça Alves Soares. Aí desci no carro, fui para o alojamento. No dia seguinte, já fui para ali no Barro Preto, estádio Juscelino Kubitschek. Hoje acabou com tudo, era um campo que de um gol no outro era todo careca, só grama dos lados. Aí me apresentei, já entrei para treinar. Não tinha muito desses negócios com circuito, não. Eles davam muito exercício físico e tudo que eles estavam fazendo eu queria fazer dobrado, para me destacar negócio. Aí, na bola mesmo, acho que nós demos toquinho lá, pouquíssimos toques na bola. Fui para casa, para o alojamento, tomei banho e tal. Rapaz, no outro dia, para mim sair da cama, tava todo quebrado, de ter feito tudo com exagero. Eu falei, como que eu vou jogar bola hoje? Aí chega lá, eles começam lá de novo aquele exercício e eu já comecei a mossegar, porque eu não estava aguentando. Aí eles começavam a gritar, que eles pegavam pesado com a gente pra caramba. Aí, no terceiro dia, já foi me adaptando. Fiquei lá na época de um carnaval, eu tive que vir embora. E quando eu voltei, aconteceu uns negócios lá e eu não tinha ninguém para me orientar. Eu juntei minhas coisas e vim embora. Mas ficou por isso mesmo. Não dei satisfação para ninguém e vim embora. Isso aí foi o quê? 74? Rapaz, deve ter sido 78, acho. 78. Data é péssimo pra mim. Acho que foi 78, eu já tá com 16 para 17 anos. E daquela turma lá, que eu lembro, eu acho que só um que eu sei que se profissionalizou, que era o goleiro Gomes. Mas, Sim, não é lembro dele. mas não é aquele Gomes que foi para Itália, não. É um Gomes que Não, depois sim, ele jogou no Grêmio, uma boa temporada. Eu lembro. E, inclusive, eles eram um pouquinho parecidos. Esse Gomes que foi pra... Não, o outro tinha agora a cara mais redonda. Tinha a cara mais esse redonda. outro né? tinha Não, sim. bem avantajado o nariz dele. Eu lembro dele, sim. Era uma coisa assim, chata, que você ficava assim, igual todo mundo que estava lá, ele tinha um pai, a mãe, às vezes estava ali na arquibancada acompanhando. Eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Os pais chegavam na tela, cumprimentavam, batia palma. Não tinha ninguém. Isso é coisa que fica marcada, né, cara? Fica. Eu só tive um amigo lá, assim, para falar que me viu lá, foi só o Nilson, morador lá de Belo Horizonte, que ele vinha muito aqui a Viçosa, que tinha os parentes aqui, a avó dele. Foi a única pessoa que me viu treinando lá. Tirando dele, eu não tenho foto, não tenho testemunho nenhum. Foi só ele que estava lá para me prestigiar. Cacau, nós já comentamos aqui que o principal motivo da decadência do futebol em Viçosa foi o término do campo do Atlético. Você jogou lá, você participou, você deve ter feito muita amizade com o Pipico. O Pipico era fora de série. Ele era fora de série mesmo. Eu falei no episódio do Lucim, eu falei, até fiz uma chamada para as autoridades, apesar de eu não concordar com a homenagem depois da morte. Mas eu acho que eles tinham que fazer alguma coisa e entregar pro André, pro Anderson. Tinha que fazer uma homenagem para ele, porque não vai existir em Viçosa, ou acho que lugar nenhum, um cara que era tão apaixonado pelo time amador, dedicou
A vida dele caçou desse time. Lá no Atlético, o Pipico não só zelar pelo campo, como torcedor fanático do Atlético, amigo de todo mundo que jogava lá, é um cara prestativo, fora de série o Pipico. Eu só tenho a elogiar ele. No Silvestre, tinha um lá também, que Silvestre? era o que se chamava ele de Expedito Camelo. Ele também era, nossa, ele segurava uma peteca lá, que não era brincadeira, não. Já falecido. No Camilinho, lá eu destaco assim, Juninho, que também não era brincadeira, e o pai dele. O Camilinho é uma equipe familiar. Isso. É diferente. O Camilinho é diferente. É. O Camilinho, com certeza, é a única equipe familiar que tem aqui em Viçosa. Mas igual o Cajuri. Cajuri tinha o Zé Carlos. Zé Carlos também Sim. segurava uma barra ali no Cajuri. Agora, se colocar em proporções, o Pipico supera todos. O Pipico era... Porque, querendo ou não, o Pipico, ele não fazia só pro Atlético. O que ele fazia era pros outros times também. Ele era diferenciado. Você chegava ali no campo, Pipico já subia, não sei, na portaria ali, batendo papo com a gente, tapinha nas costas. Ele era espetacular. Espetacular mesmo. Qual que é a melhor lembrança que você tem do campo do Atlético? Lembrança, eu acho... Esses jogos do Canvesse, todos eles, assim, foi muito bacana. Mas teve um jogo lá, minha mãe tinha falecido há pouco tempo, e foi até o pessoal do Silvestre. Eles fizeram uma homenagem lá. Esse jogo foi muito marcante para mim. Esse jogo foi muito emocionante. E fora assim, teve títulos lá que eu ganhei. E como técnico também, eu ganhei um campeonato em cima do... como é que chama lá? O Paraíso. Paraíso. Isso, Paraíso, Ronaldo, era um time que eles traziam aquele cara lá de Rio Branco, uns jogadores bons pra caramba que eles traziam de lá. Rio Branco, quem vinha muito para aqui era o Marquinhos, que já teve aqui, lateral direito, Henrique, zagueiro. Não, era um baixinho. Elimar. Era um baixinho troncudinho. De Rio Branco? De Rio Branco. Não era Rogerinho de Ubá, não? É de Ubá, ele? Rogerinho de Ubá. Então era ele que vinha e nós fomos, eu era o técnico do Camilinho. Nós ganhamos um jogo de camisa nesse negócio e fora o troféu, né, que nós ganhamos. Mas para mim o mais emocionante foi essa homenagem que eles fizeram para minha mãe lá. Você foi lá no campo depois que colocaram a piscina, colocaram aquele society lá? Eu fui um jogo até do Iago, que eu fui lá, a parte que tinha ficado com grama, Sim. Eles jogaram lá. Acho que ele estava jogando pro time do Véu. Aí eu fui lá para assistir. Mas assim, jogar nunca joguei naqueles campos. E não deu uma saudade, não? A primeira coisa que eu passei foi olhando a arquibancada. Todo mundo faz isso, rapaz? Você olhando na arquibancada, você lembra mais ou menos onde ficava determinados torcedores, o fundo onde ficava uns torcedores separados. Ali tem marca ali para todo lado. O pessoal do Camilinho, aquele primeiro poste onde que está perto do bar, era um ponto onde que eles gostavam de ficar. Já o pessoal do Silvestre já pegava mais ou menos ali o meio do campo. O pessoal do Nova Era gostava muito de ficar atrás do gol, que dá para a piscina. Então você tem assim mais ou menos as posições de cada um. Era muito bom mesmo. E seu histórico de lesão? Olha, eu tive uma torção no campo do Atlético. A gente estava treinando, Ronaldo Piorreia lançou uma bola para mim, eu dominei ela no peito, na hora que eu virei, eu torci o joelho. Carlos Franco, que era o presidente do Atlético na época.
Cobriu todas as despesas. Doutor Egídio, eu fui no hospital, tirou radiografia, me engessou. Eu fiquei 15 dias engessado. Depois usei a muleta e ele pegou e falou que eu tinha que fazer fisioterapia e fortalecimento da musculação da coxa. Eu fiz com Zuim. Zuim tinha uma academia ali onde que é lá papelaria do Tuniquim, ali naquela galerinha ali na praça. Aí eu fiz ali, o Zuim foi muito bacana comigo. Aí fiz a fisioterapia, ele é formado em educação física, e fiz o fortalecimento. Nunca mais tive problema nenhum, não foi preciso de cirurgia nem nada. Que eu nunca tive nem só vamos se grave, não. Cacau, agora é a sua hora de fazer a seleção dos melhores que jogou com você. Rapaz, isso é muito complicado, porque você deixa muita gente bacana fora do time. Mas só 11, é você e mais 10. Aí eu tenho que estar nesse time. Tem, é você e mais 10. Olha que goleiro, esse cara aqui, Gonache era fantástico. O Léo, intensificação. Tinha o Edmilson lá em Silvestre, pegava pra caramba o Tunico. Não, o goleiro é um só. Mentino. Não, então assim, Sim. pra tentar chegar, o Mentino foi na base de veterano. Eu gostava muito do Léo, vou ficar com o Léo. Apesar que Gonache era... Não vou ficar em detalhes, não vou arrancar daqui, não vou sair. Não, aí tá em casa, não tem problema não, aí tá em casa. Vou pegar a zaga, eu acho que eu ponho o Carlos Alexandre e Haroldo, Nazário. Apesar que Renato também, aí por isso que é difícil para escolher. Lateral esquerdo, Joemes, lateral esquerdo. Direita. Direito, tinha Paulo Piau, Julião. Caramba, acho que eu vou de Julião. Ali de volante, era o cara que eu mais gostava de jogar do lado dele, eu não posso deixar nunca de Pimenta. citar. Pimenta era meu parceirão, é o cara que eu mais gostei de jogar do lado dele. Eu tenho que continuar no de volante? Você, Pimenta? Não posso colocar um no meu lugar, não, de volante? Não. Tonei também lá em Silvestre, é um senhor volante, viu? Inclusive eu tô jogando com eles agora, amigo da sexta. Eu fiquei 5 anos sem jogar bola, eu tô voltando lá com eles. Tem mais lesão do que tu. Ali, Juninho, que tem que estar ali dentro do time. Você, Pimenta e Juninho. Cici. Eu não ia colocar Valtinho no meio em campo, não. Valtinho ia jogar como se fosse... Hoje eles Direito, falam, na direita ali. na direita. Cici do lado esquerdo. Tá faltando quantos jogadores aí? Só centroavante agora. Só centroavante? Pois é, centroavante. O Ramon jogava muito. EV para cabecear, brincadeira, o PTV cabeceava. Luizinho cabeceava muito. Eduardinho jogava muito lá de Cajuí. Eu vou pôr uma pessoa aí que às vezes está esquecida no futebol, o Birubiru. Birubiru lá do alto, lá? Também esquecido no futebol, mas eu gostava demais de ver Birubiru jogando centroavante. O Birubiru. Ele Birubiru. de centroavante. Eu sei que deixei muita gente boa de Não fora. tem jeito, não. Viçosa, cara. Ó, Viçosa, Cajuri, Rio Branco. Tem muito jogador bom, cara. Ó, eu tenho um jogador que... Não sei se você já viu falar nele. Ele já parou muito tempo. Ele é um cara que estilo de atleta mini. Era fora de esquadro, fora de livro, fora de pool. Já sei o que você vai falar. Vamos ver se basta. Parente lá de Juninho. Exatamente. Você foi na mosca. Deve ter uns 200 metros daqui. Você foi na mosca. Eu nunca vi um cara jogar bola igual aquele. Batia a falta bem pra caramba. Você tá doido? Aquele cara não tinha posição. Ele era goleiro, ele era zagueiro, ele era centroavante. Batia a falta. A canela dele com a perna dele era mais fina que meu braço.
Eu nunca vi um cara jogar bola igual aquele homem jogava. Pessoal, pra quem não sabe de quem que ele tá falando, é lagartixa. Exatamente. Aí você vê que eu não tô falando mentira porque eu não precisei nem citar o nome, você foi em Sim. cima da pessoa. Eu desconheço uma pessoa com as características totalmente fora de um atleta e jogar o que ele jogava. Ele não tinha estilo nenhum. Ah, tem um caso dele que... Posso falar? Não pode. Eu já ia entrar no assunto de você contar um caso aí. Ele... Eu não sei para que time foi, não sei quem é que tratou. A pessoa dessa cidade pediu que arrumasse 3 jogadores daqui de Viçosa para disputar um campeonato lá para eles. Não sei qual cidade foi, não. A pessoa arrumou 3 jogadores e o Lagartixa. Aí chegando lá, ele mostrou os 2 jogadores, o presidente lá do time falou assim, ah, beleza. E o terceiro? Aí mostrou o Lagartixa. Aí o técnico do time chegou perto e falou assim, mas você tá de brincadeira com nós, velho. Te pedi 3 jogadores. Você me traz essa pessoa aqui? Ó, o cara não tem um jeito nenhum de jogador. Aí eles falaram assim, põe ele pra jogar e depois você me fala. Diz que pô, eles entrou lá dentro de campo, fez gol de falta, só faltou fazer chover. Aí quando terminou o jogo, o presidente e o técnico chegou perto e falou assim, aqui, que os outros 2 são amigos, não precisa trazer mais não. Mas não deixa de trazer esse lagartixa aqui pra jogar pra nós não. Ele vai disputar o resto do campeonato e se ele quiser receber, nós vamos pagar pro Rio. Nunca vi um cara jogar bola desse jeito, não. E ele destacou lá nesse campeonato. Não sei qual foi a cidade, foi o caso que eu vi aí, pessoal contando. Acho que até na família de Juninho que eles contaram isso. Ô, Cacau, pegando esse gancho aí, você contando essa história do lagartixa, pegando esse gancho, eu tô pegando Guarani e tudo, teve um gol que você fez contra o time de Mariana, foi isso? Exatamente. Conta essa história aí. Estava eu, Preguinho e o Ney jogando para o Guarani de Ouro Preto. E nós fomos jogar contra o Marianense. E nosso time estava tomando um sufoco do Marianense. E eu estava mais ou menos na intermediária na nossa defesa. E um atacante nosso junto com o zagueiro do Marianense. Acho que foi um escanteio que eles bateram. O zagueiro nosso cabeceou ela. E eu peguei ela na intermediária. E dominei e já vim trazendo a bola. E esse centroavante nosso correu para o lado direito, gritando para mim lançar a bola para ele. O zagueiro deles pegou, saiu correndo junto com o centroavante nosso. Na hora que eu olhei assim, uma avenida toda aberta para mim, eu falei, eu não vou lançar a bola para esse cara, não. Eu vou embora com essa bola. Aí eu fui embora da nossa intermediária, eu fui com ela, direto. Na hora que estava chegando na intermediária adversária, o goleiro saiu do gol e eu vi que ele veio para me atingir. Porque naquela época não tinha expulsão, não. Ele ia fazer a falta em mim e matava a jogada. Na hora que ele estava chegando perto de mim, eu saí fora da bola, porque eu falei, ele vai bater em mim, eu vou sair. Ele pegou, veio em cima de mim. Na hora que ele veio em cima de mim, eu saí fora dele, peguei a bola na frente e entrei com a bola e tudo para dentro do gol. Gol a la Pelé? O que o Pelé não Foi fez, né? mais ou menos aquilo. Mais ou Mais ou menos menos aquilo. aquilo. Só que a de Pelé foi mais bonito, né? Que Pelé deu uma... naquele goleiro lá, né? Eu não me recordo, não. E só que ela saiu. A minha foi mais ou menos aquele maço. O goleiro foi em cima de Pelé, Pelé desceu fora e pegou a bola na frente. E larguei também foi a mesma coisa. Só que o goleiro foi de frente comigo. E queria me pegar mesmo. Eu saí fora dele, a bola sobrou na frente. Eu fui com bola e tudo pra dentro do gol. Você gostava de fazer uns golzinhos, né? É, Para um volante? não era coisa assim direto que eu fazia, não, mas eram uns gols importantes. No Iléu, lá em Silvestre, eu fiz um gol quase no meio de campo ali, e fiz um de perna esquerda também, foi um rebote, eu bati de primeira. Aí o Léo ficava assim, e você faz gol, ele é aquele jeitão dele, e eu falava assim, eu já fiz no meio de campo e uma pedrada de perna esquerda. E ficava bravo demais, divertido. Cacau. Coisinha rápida já que para quem
que o Dudu, viu, Dudu? Você falou que o cara não ia vir aqui conversar. Eu acho que esse podcast aqui deve ser um dos maiores. É isso. Eu acho que ele vai ser um dos maiores. Oh, que bom. Pra gente fazer uma jogada rapidinha aí. Gostei. Felicidade no futebol, alegria. Qual que foi a sua maior alegria? Eu acho que eu sei o que você vai responder aí, mas fala rapidinho pro pessoal. Ah, tirando meu avô e minha mãe, as vitórias, né? As vitórias, independente que se fosse amistoso, campeonato, era muito satisfatório. E as amizades que a gente fazia. Tudo lá você fazia grandes amizades. E eu tenho saudade e a gente não tem jeito de ter contato com todo mundo. Esse pessoal de Teixeiras, o pessoal do Campestre, o pessoal do Atlético, o pessoal de Cajuri. Às vezes é muito difícil a gente encontrar com as pessoas. E a gente sente saudade desse pessoal. Não, cara, essa série que eu tô fazendo, ela tá sendo muito bacana, cara, porque o pessoal tá comentando comigo, tá fazendo reviver algumas Isso. coisas que ficaram esquecidas. Eu começava com. Não sei se você lembra das bolas dente de leite. Aí a gente não tinha muito acesso à bola de couro. A gente comprava bola que nem de leite, esvaziava ela. A região nossa lá do sol fazia um frio danado que queimava no pé da gente. E quando a bola furava, a gente fazia bola de meia. Pra jogar, roubava meia de pai, né? Enchia aqui no plano de papel e jogava com aquilo. Não, e quando conseguia uma bola de couro, era aquelas bolas pesadas. Podia ver água. Não podia ver água no mesmo. Peso era coisa absurda. Mas você tava falando negócio de futebol e a decadência, assim, tá difícil hoje, mas hoje com esses acesso a celulares, a meninada não é igual na nossa época. A gente não tinha esses negócios. Aí igual, a gente aperfeiçoava chute, que eu não sei se você lembra, a gente tinha dupla. Ficava 2 no gol, um rebote, a gente aprendia muito a chutar. A gente tinha aquele negócio do cascudinho, que às vezes era 8, punha 4 para um lado, 4 para o outro, e um goleiro lá no gol. Então você aprendia a defender e atacar ao mesmo tempo. Tinha aquele 3 dentro, 3 fora, não sei se você já jogou. Sei. Aquilo ali para você aprender a dominar e finalizar, fora que você ia animado, hoje não tem isso. Era uma brincadeira que Você aprendia muito. aprendia muito com ela. Muito com o Léo. Essas brincadeiras te ensinava muito. Cacau, maior decepção no futebol pra você? Acho que foi não ter realizado meu sonho de ter sido um jogador. Uma decepção. Pra gente finalizar, meu filho tá aqui, o Iago tá aqui. Que mensagem que você deixaria para os jovens que estão começando hoje a pensar em jogar futebol? Eu acho que tem que ter muita dedicação, apostar nos sonhos dele, lutar por esse sonho. Vai ter, como diz outro, espíritos no caminho, vida bela, mas não desistir. Eu fui um exemplo disso que eu acho que eu fui fraco na minha época lá e tomei uma decisão errada. Eu acho que os jovens ficar longe de más companhias, droga, essa segurança de bebida e focar naquilo que eu sonho, Vex. Se for para ser carreira de médico, seja que for, no futebol, tudo é esforço e determinação. Focar, É o principal. treinar, estudar. Isso. E nunca sentir que chegou no máximo. O máximo a gente nunca alcança. Perfeição também. Isso aqui determinar. Ser determinado. Cacau, gostaria muito de agradecer sua presença, cara. Foi muito bacana. Olha, quando tava falando Cacau, confesso a você que eu não lembrava. Vendo a foto, eu lembro sim, um pouquinho de você jogando. Quando falava Cacau, eu não
Não tinha associado o nome à pessoa. Cara, igual eu falei pra você, a primeira pessoa que te indicou aqui de cara foi o Juninho. Sou muito amigo. Ele virou e falou: Cacau, não tem outro. E eu fiquei muito curioso, e foi uma surpresa muito bacana de conhecer, de ouvir você falar um pouquinho da sua história, do que foi o Cacau pro futebol de Viçosa. Ô, Rodrigo, eu que fico muito agradecido por você, 4Ls, você está de parabéns. Eu acho que isso aí, a gente tava falando de fracassos às vezes, no futebol de Viçosa, mas eu acho que isso que você está fazendo aí, isso vai ajudar a resgatar, Tomara, tá? tomara. Eu acredito. E não sou atleticano não, mas vou usar esse eu acredito também. O Fredinho, ele virou pra mim no bate-papo que eu fiz com ele aqui. Ele virou pra mim: Você acredita? Eu falei assim: Eu acredito, eu quero acreditar. É, torço para essa meninada e o pessoal pegar um pouquinho de todos que já passaram por aqui, mais vão passar, e daí chegar a uma conclusão e voltar a resgatar o futebol vicioso. Ter aqui precisa. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência, ficaram com a gente até agora, o meu muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, se inscreve aí, ativa o sininho, dá seu like, ajuda a gente aí. Até o próximo episódio. Cara, show de bola mesmo. Então, Eu te agradeço. Ó.